Olá, o Boletim da TV Câmara está no ar. E pouco mais de 10 dias após a reclassificação de Campinas para a fase amarela do Plano São Paulo de retomada das atividades, permitindo a reabertura com restrições de restaurantes e academias, dentre outros estabelecimentos, o município voltou a apresentar taxas crescentes de casos e óbitos pelo novo coronavírus na 33ª semana epidemiológica, que leva em conta o período de 9 a 15 de agosto. Segundo nota técnica do Observatório PUC Campinas, o número de infectados subiu 14,2% em comparação à semana anterior, e o número de mortes, que apresentou queda nas 2 semanas anteriores, registrou leve alta de 2,6%. Apesar disso, o infectologista do Hospital PUC Campinas, André Giglio Bueno, diz que os números mantêm o nível de alerta na cidade, mas ainda não há motivos para Campinas retroceder no Plano São Paulo, olha só. O que vale a gente ressaltar que, apesar de ter tido um aumento no registro de casos, tanto no município de Campinas como na região, a gente não teve um aumento de internações, né? Então esse é o número de pacientes internados, bem como a taxa de ocupação, são dados divulgados diariamente pela Prefeitura de Campinas, né? E é um dado que nos mostra de fato em tempo real como que está a situação, né? E esse aumento no registro de casos muito provavelmente deve-se ao fato da gente ter, do estado de São Paulo, né, ter implantado a testagem universal de síndromes gripais, né? Então tinham muitos casos que anteriormente a gente não fazia diagnóstico, né, porque a gente só testava basicamente os pacientes mais graves, né, que acabavam internando. Agora a gente passou a diagnosticar, né? Então é bem provável que a gente ainda tenha aumento no registro de casos, né? Mas sem observar um aumento de internações. E a Prefeitura de Campinas atualizou o número de casos da cidade nesta quarta-feira. Agora, Campinas soma 24.770 casos confirmados, 913 óbitos em decorrência da Covid-19. Dos casos ativos, 412 pacientes estão internados nos hospitais da cidade. Para o infectologista, a maior flexibilização aumenta a responsabilidade da população no que diz respeito à prevenção, uma vez que as vacinas em estudo ainda não estão prontas. A gente tem que manter a total atenção, né? A gente sabe que a vacina ainda não está próxima, né, de ser disponibilizada para grande parte da população, pelo menos. Então a gente tem que manter o rigor máximo, né, com as medidas de precaução, evitar ao máximo exposição a ambientes que propiciem aglomeração, respeitar a utilização de máscaras, né, principalmente em ambientes fechados, para evitar o contágio, né? Então, a frase que a gente até usou na publicação é: quanto mais flexibilização a gente tem, maior a responsabilidade da população, né? Visto que as pessoas passam a ter a opção de frequentar determinados locais e gerar aglomerações, né? Então, no momento a gente ainda não está numa situação melhor do que viveu no final de junho, né, aqui em Campinas. E a gente depende da adesão da população a essas medidas para que a gente continue nessa estabilização e tendência à melhora da situação da epidemia na região. E olha, o que também aumentou por causa da pandemia foi a solidariedade, né? Uma notícia boa. O projeto Empatia por Telefone, voltado para os idosos em isolamento, completou 2 meses de atividades e tem atraído cada vez mais voluntários. Hoje são mais de 60 pessoas que, por meio da plataforma Transforma Campinas, entram em contato com os idosos pelo telefone e contam histórias e também escutam o que eles têm a dizer. Já foram feitas mais de 140 ligações neste período de distanciamento social e isso, claro, tem feito muito bem aos idosos e também aos voluntários. Então, fica aqui os nossos parabéns a todos os envolvidos. E se você quiser contribuir, acesse o site transformacampinas.com.br para ter mais informações. Envie a sua mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é o 978293776. Se puder, fique em casa. Rubens Morelli para o Boletim da TV Câmara.